Bom dia, pessoal. Meu nome é professor Vitor Danelichen. Eu sou professor do mestrado em Ciências Ambientais da Universidade de Cuiabá e do mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional da Uniderp de Campo Grande. Hoje nós estaremos aqui falando a respeito de sensoramento remoto, essa técnica que é muito utilizada para estudos ambientais. Vamos falar também de uma área riquíssima de ecossistemas e biomas, que é a Amazônia Legal, e uma técnica voltada para a agricultura tropical, para agronomia, para física ambiental, para ciências ambientais, que é o balanço de energia. A gente vai ver a importância desse balanço de energia em estudos que envolvem desde a agricultura de precisão até um indicador para a mudança climática. Então, nosso estudo aqui chama-se Balanço de Energia por Sensoramento Remoto na área de Amazônia Legal. Bom, do que se trata então esse nosso tema, né? Esse tema nós já trabalhamos há muitos anos, e aqui está uma foto dos nossos alunos ali do mestrado em Ciências Ambientais. Nesse dia de 2019, né, já faz alguns anos, nós estávamos montando uma torre micrometeorológica e fazendo medições ali próximo a Cuiabá, em uma área do bioma Pantanal. E por meio desses dados que nós coletamos, nós geramos riquíssimas informações para modelagem climática, para trabalhos envolvendo conforto ambiental, balanço de energia, e grande parte desses alunos hoje já são mestres e doutores formados pelo nosso programa, né? Então nós trabalhamos ali desde da parte da medições em loco, com torres microclimáticas, até o uso de satélites, né, o uso de veículos também não tripulados, como drones, para monitoramento da superfície da Terra. Então a gente vai desde do que é terreno até um dado espacial, até um certo limite na atmosfera. Bom, para que nós venhamos entender o que é sensoramento remoto, a gente precisa entender o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra, ele é um geóide, é uma figura física da Terra, e ele tem várias deformações, como nós estamos vendo aqui. A Terra não é uma esfera perfeita, como a gente aprende lá nos livros da quinta série, né? Aquela Terra redondinha. Não, a Terra ela é totalmente deformada pela sua massa, pela ação do campo gravitacional, e alguns pontos da Terra são maiores e outros são menores em termos de altitude. E isso define o campo gravitacional. E por que falar do campo gravitacional? Porque em física nós dizemos que a ação do campo gravitacional influencia no campo magnético, né? A orientação das bússolas, a orientação de longitude, latitude das coordenadas geográficas, ela é influenciada pelo campo magnético. E o campo magnético, ele também vai sofrer influências pela dinâmica que nós temos na superfície da Terra. Então, para que nós possamos entender uma localização geográfica no meio dessa figura que não é redonda, que é totalmente deformada como o planeta Terra, nós precisamos entender a ação do campo gravitacional e como que isso aumenta e diminui na superfície do nosso globo. Bom, tendo em vista esse campo magnético, nós podemos então fazer medições por meio de técnicas como o sensoramento remoto. O sensoramento remoto nada mais é do que uma técnica, que uma ciência em que permite com que nós venhamos observar a Terra ou outros astros sem contato físico com eles, né? Então é uma ciência de aquisição de informações sem eu precisar ter contato, toque na superfície desse objeto. E como que ocorre isso? Por meio das ondas eletromagnéticas, e por isso nós precisamos entender o campo magnético da Terra. As ondas eletromagnéticas, essa manifestação de energia que se dá pela física, né, que nós explicamos pela física, ela tem várias manifestações, seja ela em termos corpuscular e seja ela por termos de onda. E essas ondas, parte desse grande conjunto de ondas que nós chamamos bandas, existe uma palavrinha chamada espectro eletromagnético.
que é um comprimento dessa onda, que nós seres humanos enxergamos, que é o comprimento de onda no visível. O comprimento de onda no visível varia de 400 a 700 nanômetros, que são as cores que nós enxergamos, né? As cores primárias, a exemplo do arco-íris, das cores que nós seres humanos conseguimos enxergar. Então, a técnica de sensoramento remoto por meio de satélites nos proporciona ler comprimentos de ondas que o homem não consegue enxergar. E por que é interessante observar isso? Porque cada elemento na superfície da Terra, ou qualquer planeta, qualquer objeto, emite uma radiação de acordo com a física, né? A lei lá de Stephen Boltzmann, de Wien. E se cada elemento emite uma onda, nós chamamos isso de assinatura espectral. Então, por exemplo, a água ela emite uma radiação em um certo comprimento de onda. A Terra ele emite uma radiação em um certo comprimento de onda. Bom, se eu sei certinho a banda, o comprimento de onda da água, eu sei então a assinatura espectral da água e eu sei que comparando aquela banda naquela água, eu sei dizer em qualquer lugar da superfície da Terra, aonde eu aponto a minha câmera fotográfica, ela está captando aquela onda de água, aquela assinatura espectral, eu sei ali com base de certeza que contém água. Então, é dessa forma bem didática que o sensoramento remoto trabalha em termos de absorção de energia. Então, nós temos aqui uma figura demonstrando nosso espectro eletromagnético, e vocês podem observar que nós temos vários comprimentos de onda, desde de ondas muito pequeninas, né, como os raios gamas, que isso são comprimentos que pode até ultrapassar placas aí de chumbo até comprimentos de onda maiores, como ondas de rádio, por exemplo, que é interferidas por ação de árvores, de montanhas, né? E nós temos nesse meio aí o intervalo que eu comentei com vocês, que vai de aproximadamente 380 a 700 nanômetros, né? Um nanômetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9, ou 9 zeros antes da vírgula de 1 metro. É uma coisa muito pequenininha, é fatiar um metro em milhões aí, de unidades até chegarmos a esse pequeno intervalo. Então, de uma certa forma, a energia ela se manifesta como um comprimento de onda. Bom, e aí entra os satélites, né? Que nós temos uma grande riqueza de satélites hoje em dia. Aqui nós temos exemplos do Landsat, do Spot. E o satélite é o quê? Ele é um veículo que leva sensores que são capazes de medir essas ondas que nós estamos falando, né? Então a gente tem lá vários satélites orbitando em volta do planeta, nós temos aí milhares de satélites, né? Hoje o número ultrapassa mais de 10 mil objetos que estão orbitando em volta do planeta, seja satélites de cunho de comunicação, até satélites militares, e nesse meio também nós temos satélites de monitoramento climático. O Landsat, né, não vamos falar aqui de todos esses satélites, mas o Landsat é um dos mais ricos de informações para estudos de clima. Ele foi lançado lá na década de 60 e está até hoje em operação, né? Foram vários satélites. Nesse momento, nós temos 2 satélites Landsat orbitando em volta do planeta Terra, que é o Landsat 8 e o Landsat 9. Algumas informações são importantes num satélite, né? É o sensor que o satélite carrega. Então, cada satélite, vamos dizer de forma didática assim, tem uma câmera fotográfica. Nós chamamos esse de sensor. O satélite Landsat existe 2 sensores, o sensor termal e o sensor de onda visível. Então, ao mesmo tempo que eu consigo capturar as cores do planeta Terra, estudo dos objetos, da superfície, dos materiais da superfície, eu também consigo visualizar o comportamento térmico da Terra. Bom, com base nessa informação, a gente consegue referir muitas outras por meio das equações e os modelos físicos na física, e assim aferir se está havendo uma mudança climática. Observe só, se eu analisar uma imagem de 60 anos atrás, da Amazônia Legal, por exemplo, que é o nosso objeto de estudo aqui, nós podemos fazer muitas conjecturas hoje dessa mudança, né, com base numa uma imagem nova. Então, o que mudou daquele tempo para cá? Então, o satélite nos permite observar isso. Então, nós temos aí várias características, como é, por exemplo, a resolução espacial, que é a quantidade de objetos que nós conseguimos enxergar no planeta Terra.
a gente tem desde um pixel aí de meio metro, né, como aqui no caso do Spot, até 30 metros de resolução cada pixel no caso do Landsat. São satélites gratuitos que nós podemos utilizar sem nenhum custo, sem nenhuma oneração, né, em cima disso aí. Bom, então nós temos muitos satélites orbitando o planeta Terra. Vamos dar ênfase aqui ao Landsat. O Landsat é uma missão que começou, como eu disse, desde a década de 70. Então foram lançados vários satélites com vistas e melhorias de sensores. A título de curiosidade, o Landsat 6, né, ele acabou tendo problema ali no seu lançamento, não foi lançado, então por isso nós temos aqui no nosso gráfico apenas um ponto, o Landsat 6, mas o Landsat 4 operou até o início do Landsat 6 e o 5 foi o satélite que mais coletou informações do planeta Terra, né? Desde 84 até 2011, nós temos mais de 30 anos de imageamento de Landsat. E aqui no gráfico não está, mas como eu comentei, em 2019 foi lançado o Landsat 8 e logo após 2021 o Landsat 9. Então nós temos dois Landsats operando ininterruptamente ao redor do planeta Terra. E o Landsat foi lançado pela Agência Espacial Americana, pela NASA. É um satélite que nós temos mais de 9 bandas espectrais, cada banda um comprimento de onda, né, que eu consigo ver. Então eu consigo ver desde água, nuvens, comportamento atmosférico, comportamentos de frentes frias, as ondas no comprimento do visível, como nós já falamos, e a de comportamento térmico, que é muito interessante para estudo ambiental. Eu não vou adentrar em detalhes do Landsat, do satélite em si, algumas informações importantes apenas para a gente seguir o nosso estudo aqui, né? Bom, qual vai ser então o nosso objeto de estudo, a nossa área de estudo, né? A área de Amazônia Legal. Por que falar de Amazônia Legal? Porque nós sabemos que é uma riqueza de ecossistemas nessa área. Quando eu falo de Amazônia Legal, eu não estou só simplesmente pegando o estado da Amazônia no país Brasil, eu estou pegando também Rondônia, Mato Grosso, né? Até o Maranhão, né? Até o Maranhão, que muitas vezes a gente considera como uma região do Nordeste, né? Mas também recorre a essa área da Amazônia Legal. Então, é uma área muito grande, não uma área pequena, e tem uma atenção especial na área da Amazônia Legal, justamente porque o planeta Terra, o globo, né, se preocupa com o famoso pulmão do mundo, a geração de oxigênio, o balanço de carbono que a Amazônia Legal ela tem. E para o nosso estudo, é interessante a gente avaliar essa mudança, porque é uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Como eu falei, abrange aí vários estados como Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas em si, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. Ela representa 59% do nosso território. Isso quer dizer que mais da metade do Brasil é a área de Amazônia Legal. Bom, e aí nós vamos a alguns indicadores assustadores em relação à Amazônia, o que nos preocupa muito como brasileiro e pesquisadores, né? Que nós temos uma imagem ali do base de dados do PRODES, né, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também do MEP Biomas, que nós vemos a área em vermelho, a área de desmatamento até 2020. Então, se você pegar e olhar essa imagem, você sem nenhuma estatística nenhuma, você vai observar que uma grande parte da Amazônia Legal está desmatada, né? Existe uma outra grande parte que é ainda floresta intacta e essa nossa preocupação em tentar e distribuir pesquisas e políticas públicas que visam responder e preservar a Amazônia, porque ela é importante para nós do ponto de vista científico, até para o bem-estar da população, né? Então, o desmatamento até 2021 já atingiu ali, temos dados de 813 mil quilômetros quadrados, isso é quase 16% de toda a área total da Amazônia. E essa cobertura vegetal, 60%, mais de 60%, né, é de cobertura nativa, não nativa, 19%, isso foi, ou seja, transformação da mata nativa em culturas agrícolas, né, em atividades agropecuárias, e resta ali 2% que foi imposto pelas redes hidrográficas, né, e aí inclui todo tipo de corpos de água, rios, né, grandes redes fluviais que nós temos na Amazônia. Então, há uma preocupação muito grande, não vou entrar em detalhe aqui na parte estatística, né? Em se proteger o nosso pulmão brasileiro, que forma grande parte do nosso ecossistema. Bom, e tratando agora de foco de calor,
isso preocupa bastante, né? A gente vê não somente do desmatamento, mas os focos de incêndio sendo constantes na Amazônia. Nós tivemos aí um pico em 2020 de vários focos de incêndio na Amazônia, levando a milhares de mortes na questão de fauna e flora. Nós tivemos uma grande perca em termos de ecossistema na Amazônia, né? Ali o INPE nos dá os dados que de 2010 até 2017, mais de 100 mil até 200 mil focos de incêndio foram detectados na Amazônia. Isso equivale a uma área muito intensa, né? De mais de milhões aí de hectares, de 100 milhões de hectares que foram devastados na área de Amazônia. Legal. Bom, então por que então nós temos agora o sensoramento remoto, o satélite e o bioma? Porque para podermos estudar o balanço de energia, né? O que é o balanço de energia? A quantidade de energia que a nossa Amazônia Legal está emitindo para a atmosfera. Bom, estudar a quantidade de energia que está emitindo, nós podemos estudar vários indicadores físicos, de propriedades físicas, como a quantidade de água que é jogada na atmosfera, e aí envolve o regime de chuvas, de clima, a quantidade de forma de energia em termos de calor, né? O quanto de calor vai para o solo, vai para a atmosfera. Então, o balanço de energia é como se fosse uma balança pesando a quantidade de emissão e a quantidade de absorção da energia da atmosfera. Bom, se esse balanço está desequilibrado, consequentemente, o nosso ecossistema também está desequilibrado. E um indicador importante em termos do estudo de balanço de energia é evapotranspiração, que é o conjunto da evaporação da água, da evaporação do solo e da evaporação das plantas, né? Essa quantidade total de água evapotranspirada da superfície, nós damos o nome de evapotranspiração, é dada em milímetros de água, como a chuva, né? Como a unidade de chuva. Para nós termos noção, 65% do regime de chuvas no mundo, no planeta, ele é indicado pela evapotranspiração. Então, se eu estudo a evapotranspiração, balanço de energia, eu também estudo o regime de chuvas e, consequentemente, a mudança no clima naquele local ou do microclima naquele local. Então, por isso o satélite é importante, porque cada pixel a gente consegue ministrar, né, uma dose de radiação e entender o comportamento espectral, e com base nesse pixel, como eu falei anteriormente, térmico e visual do comprimento de onda das plantas, a gente tem equações, modelos físicos que nos vão dizer o quanto está tendo evapotranspiração naquele local. E nós podemos aí aferir se está tendo estresse hídrico, se não está tendo estresse hídrico, quais é os coeficientes de cultura, como na agronomia, para cada tipo de cultura que eu estou analisando com o satélite. E o satélite ele vem nos trazer essa rica informação, porque eu saio de um micro e eu vou para um macro, uma área bem maior, né? E com base nisso, nós temos um algoritmo que é utilizado para juntar os dados de solo com os dados de satélite, é o algoritmo CEBAL, né? O Surface Energy Balance Algorithm for Land, né? Ele foi desenvolvido por um holandês pesquisador, Dr. Bastiense, lá na Holanda, justamente para estudos de impacto de mudança climática, né? No mudança de vazão, no mudança de quantidade de evapotranspiração ali na Universidade da Holanda. E vários pesquisadores ao longo do mundo foram utilizando o CEBAL como um algoritmo poderoso em diagnosticar essas mudanças, né? E aí foi ali para os estudos de Allen, em Idaho, nos Estados Unidos, vieram para o Brasil o professor Bernardo, em Campina Grande, e aqui em Mato Grosso nós iniciamos o estudo de balanço de energia, o professor Vitor Danlich, que sou eu que estou falando, o professor Marcelo Bildes, entre outros pesquisadores, utilizando essa ferramenta poderosa. Bom, então como que funciona o CEBAL? O CEBAL ele precisa de vários indicadores físicos, que é a refletância da superfície, o índice de vegetação. Bom, se eu tenho a refletância das plantas, eu posso fazer matemáticas de bandas, né, desses comprimentos de onda, e aí eu formo um índice de vegetação para diagnosticar cada cultura, cada vegetação ali, se ela está diminuindo, aumentando a biomassa, se é uma área que está verde, se é uma área que está sem vegetação, e a temperatura da superfície eu valido com alguns dados medidos em torres climáticas, que é os dados de radiação, velocidade climática, mas o bacana do CEBAL é que uma vez validado o algoritmo, não necessariamente eu preciso de dados da superfície, apenas dados de satélites, eu consigo com grande precisão estimar a mudança ali.
Bom, são vários os sensores e satélites que nós podemos utilizar para o CEBAL, né? Nós podemos utilizar o NOAA, o MODES também, que é um outro sensor do satélite Terra, entre muitos outros. Nesse caso, a gente vai tentar ir para o nosso satélite Landsat, né? Que nós podemos fazer vários cálculos utilizando aí os dados do Landsat 8 e Landsat 9. Bom, quais são os programas que nós podemos utilizar? Temos aí programas gratuitos como o QGIS, linguagem Python, né? Para estudos de estatístico, a linguagem R, também open source, e os softwares pagos, né? Como ArcGIS e o ERDAS. E aí fica a, a liberdade de cada pesquisador utilizar o programa que se adequar. Temos muito programa de sensoriamento remoto. E aqui nós temos um dado importante que a gente consegue ver com o CEBAL. Aqui tem uma cultura, lá de Idaho, de 1989, observem que já 34 anos praticamente que se tem a validação do CEBAL, e aí a gente vê os pivôs, né, aqui redondo, em áreas mais azuis e áreas mais verdes, né, áreas mais azuis. Logicamente, eu tenho uma quantidade de evapotranspiração maior, ou seja, a quantidade de emissão de água para a superfície é muito maior do que as áreas que estão mais clarinhas, né? Ou seja, regiões em que eu tenho praticamente zero vegetação ali. Então, baseada nessa premissa, a gente pode aplicar para a região de Amazônia Legal, onde áreas desmatadas evapotranspiram menos e áreas com mais vegetação evapotranspiram mais. O CEBAL ele consegue gerar essa saúde e monitoramento climático. Então, o ET, que é evapotranspiração, a gente consegue obter de forma remota por meio de satélites, em grande escala, não apenas agora em uma torre, mas em um bioma, em uma área de Amazônia Legal, e tudo isso ao longo de todos esses anos de imageamento que os satélites têm. Bom, as aplicações futuras são infinitas, né? À medida que a tecnologia aumenta, que os sensores aumentam, a gente pode aplicar o CEBAL, né? Como a estrutura de eddy covariance, né, que são estudo de vórtices turbulentos por sensores tridimensionais, supersônicos, né, que estão sendo instalados ao longo de todo o globo para monitoramento climático. Isso já são estudos atuais e são estudos que vão avançar ao longo dos anos. Então aqui nós temos uma dinâmica do balanço energético, do equilíbrio energético de uma planta, né? Nós damos o nome de RN de saldo de radiação, ou seja, a energia líquida disponível para aquela planta realizar a fotossíntese, seus processos químicos, físicos e biológicos. H, o calor sensível, que é a quantidade de energia que vai aquecer ali a biosfera. O ET, que é evapotranspiração, e também nós fazemos uma relação com calor latente, que é a energia que transforma, né, o estado físico da água para o estado gasoso, por exemplo. A energia que é gasta nesse processo, a gente dá o nome de calor latente, evapotranspiração, também vinculada a esse calor latente. E a energia que é perdida para o solo, para os nutrientes, né, que a gente dá o nome de G aqui, fluxo de calor do solo. Bom, baseado nisso, nós podemos então dizer matematicamente que a evapotranspiração é uma somatória entre o saldo disponível, radiação líquida disponível, fluxo de calor no solo e fluxo de calor sensível. Tudo isso dado em watts por metro quadrado e é uma relaçãozinha matemática de unidades, chegamos até a unidade de milímetros de água. Bom, aqui está um exemplo, né, onde nós vemos que em vermelho nós temos a radiação que é refletida pela superfície depois que acontece o processo de absorção e em azul o processo de absorção da superfície. Então nós temos ganhos e percas em termos de radiação, de emissão da radiação na superfície. Bom, se nós fôssemos catalogar os diferentes tipos de materiais na superfície, a gente ia ver que a neve, por exemplo, ela emite praticamente mais de 80% da absorção que chega, da energia que chega ali, por conta do seu espectro. A neve, a gente sabe que é branca, então a cor branca ela tem um poder de absorção muito baixo e um maior poder de reflexão. E aí a gente chega até índice, por exemplo, como a água, por exemplo, aqui, que absorve quase tudo, né? E reflete muito pouco. A gente tem vários tipos de culturas aqui em termos de absorção. Nós damos o nome disso de albedo, né? Refletância da superfície. E aqui nós temos os índices de vegetação, aonde essa letrinha grega é dada pela banda do satélite, né? Então, a banda 4, a banda 3, nós temos as
diferença entre essas bandas, a gente pode então calcular o NDVI, que é um índice de vegetação por diferença normalizada, que dá para a gente a saúde daquele vegetação. Nós temos o SAV, o índice de área foliar, entre muitos outros índices que nós temos na literatura. Bom, como que nós montamos essa equação nos nossos programas? Aqui está um exemplo de um modelo para cálculo dos índices de vegetação usando o ERDAS, né? É uma modelagem bem visual, bem tranquila de fazer, que não é necessário a gente ter aí nenhum conhecimento de linguagem de programação para executar os processamentos dessa imagem de satélite e dados coletados em loco. E aqui nós temos a geração, né, de mapas, onde a gente vê ali um verde mais escuro, a gente tem NDVIs maiores, ou seja, saúde desse bioma, e nós temos um amarelo esverdeado para baixos NDVIs. Então, é permitido nós fazermos isso com esses dados. E aí nós temos alguns índices estatísticos que nós calculamos nesse meio. Eu não vou entrar aqui, fica aí as referências para a gente calcular no trabalho. E nós temos aqui como que nós calculamos a temperatura da superfície por meio da imagem térmica que eu comentei com vocês lá no início do satélite. Então, essa banda do satélite, que ela tem dois indicadores ali, que é as constantes K1 e K2, e nós temos a L6 como a radiação nessa banda. Então, fazendo essa matemática aqui, nós chegamos então a uma temperatura de brilho da superfície do planeta Terra, dado em grau Kelvin, e aí nós fazemos então a matemática para converter para graus Celsius. Aqui um exemplo de um mapa, onde nós temos os pontos em vermelho, né? Ou seja, bem quente, ultrapassando 50 graus Celsius, e o ponto é azul, temperatura mais frias. Bom, aí vem a pergunta, né? Poxa, você está me mostrando dados de 60 graus Celsius. É real isso? É lógico que a temperatura da superfície ela é diferente da temperatura do ar, a qual nós sentimos, né? É como você pegasse, por exemplo, um termômetro, colocasse ali meio-dia, ou de manhã cedo, no asfalto, né, numa rede asfáltica, você vai ver que a temperatura ali é muito mais alta que a temperatura do ar. Então, por isso, essas discrepâncias de valores, né? E aí nós temos as equações que nós já falamos sobre o balanço de energia. Conseguimos, então, calcular o fluxo calor no solo, maior ou menor. Observe aqui o rio, por exemplo, né, tá em branco. Nós temos baixíssimos fluxo calor no solo, porque a gente sabe que a água, ela praticamente vai absorver muita, né? E aí nós temos, para calcular a evapotranspiração, a resistência aerodinâmica, que é o quanto a superfície resiste em receber e absorver calor, e damos o nome disso de calor sensível. Também nós calculamos por meio da diferença das alturas, do gradiente térmico, de uma certa altura da folha até uma certa altura da atmosfera, e a gente mede essas diferenças de temperatura, e por isso a gente consegue calcular, por meio dessa equação, o fluxo de calor sensível. Bom, se eu fosse comparar então a efetividade desse algoritmo CEPAL, que usa satélite para calcular a evapotranspiração, com um mecanismo ali no solo, vamos pegar o exemplo aqui do lisímetro, que é um instrumento para medir evapotranspiração. Olha só, pessoal, aqui nós temos um exemplo em 1985, né, de julho a outubro, onde a gente faz essa comparação. Um dado estimado por satélite, calculou por meio do algoritmo CEPAL, 405 milímetros, enquanto o lisímetro 388. São dados muito próximos, por nós não estarmos utilizando dados físicos, né, da Terra, nós estamos utilizando apenas imagem de satélite. Então o CEPAL ele tem esse poder. Aqui outra comparação ali em uma plantação, né, de cana-de-açúcar. A gente vê aí a diferença de praticamente 4 milímetros apenas. Aqui nós temos um imaginamento em 3D ali do rio, né, da bacia ali da Universidade de Idaho, dada pelo professor Allen, pelo Tazumi também, que é um outro investigador ali. A gente consegue visualizar em 3D a quantidade de evapotranspiração da superfície. E a gente pode, então, utilizar nesse nosso estudo para monitoramento da Amazônia Legal Balanço de Energia satélites, por meio de satélites, utilizar o algoritmo CEBAL e então calcular a evapotranspiração, que vai ser um indicador da quantidade de regime de chuvas
e também de mudanças climáticas ao longo do tempo, né? Então, o futuro é aplicar isso não somente para a área da Amazônia, mas para todos os biomas, né? O overview, igual eu falei para vocês, dos satélites, olha só, a melhoria de resolução espacial do satélite Landsat 8, então a gente tem até 15 metros cada pixel de resolução espacial. Essas imagens do Landsat 8 e Landsat 9 estão disponibilizadas de forma gratuita para você baixar, e também aplicações reais que estão sendo feitas em tempo real, utilizando não somente satélite, mas drones com câmeras de excelência performance. Eu também consigo aplicar o algoritmo CBOM utilizando drones além dos satélites. Bom, no mais eu agradeço a vocês, muito obrigado por estar aqui com a gente nesses minutos. Espero que esse conhecimento pode ser usufruído por você, pode ser aplicado seja na área de ciência ambiental, na área de agricultura, até você que é pesquisador em física ambientais ou até meteorologista, né? Há um rico conhecimento em estudar-se o balanço de energia, vinculado especialmente na área de Amazônia Legal, como foi nesse nosso objeto de estudo, mas, como a gente sempre fala, em sensoramento remoto, nem o céu é limite. Você pode utilizar muitos outros satélites que nós não discutimos aqui em diferentes biomas, em diferentes áreas, inclusive em uma fazenda ou em qualquer área que você esteja utilizando. No mais, pessoal, muito obrigado. Agradeço por esse tempo que você esteve aqui conosco no mestrado e doutorado em Ciências Ambientais da Unic e da Uniderp. Muito obrigado. Aqui quem vos fala é o professor Vitor Danelish, tem meus contatos aí no site do programa, tem meu e-mail. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Muito obrigado.